Então temos item do pedido, itens do pedido e usuário. Já temos 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 entidades. Sim, então estamos bem. Agora você se lembra que eu disse para você adicionar a chave para a opção de sorvete, certo? Faremos isso agora. Então, para isso, substituiremos um método que está na criação do modelo. então aqui. Diremos entidade DOT do construtor de modelos. Esta será uma opção de sorvete. Agora, para isso, diremos ponto como chave. Ok, então isso tem uma chave. Precisamos definir um objeto. Então, aqui diremos il e secreamide, depois il flavor. Então, vamos construir a ID usando essas três coisas e parece que isso foi feito agora. Tudo bem. Agora a próxima coisa que precisamos adicionar nosso migração. Mas antes disso, precisamos ter alguns dados de semeadura para todas essas opções, certo? Todos os sorvetes, opções de sorvete para tudo isso. Então, eu já preparei isso. Eu vou usar isso. Então, para isso, a abordagem que vou adotar, vou criar um método aqui. Vazio estático, tão privado, digamos. Adicione dados de semente a este construtor de modelos. Ok? Deixe-me e vamos. Para chamar isso de na criação de modelos. Diremos adicionar dados de sementes como esse e agora vou adicionar dados de propagação a esse método. Então deixe-me pegar. Está bem. Então eu tenho e vou colá-lo aqui. Ok. Então, os dados que tenho nos dados do Etsy, primeiro estou criando uma matriz de sorvete com todo esse ID, nome, imagem, preço. Depois disso, estou criando o Easy Creon Options Array. Ok, então o modelo construtor .entity Easy Creon tem dados que a matriz de sorvetes e, em seguida, as opções de sorvete, essa matriz de opções de sorvete, certo? Agora, adicionamos os dados de semeadura. Agora teremos esses dados em nosso banco de dados de antemão. Mas se você verificar essa imagem para essas imagens, eu tenho este HAL GTube. Então, todas essas imagens eu tenho. Eu adicionei essas imagens. Eu carreguei essas imagens no meu GTube. Portanto, há um repositório separado que cria ícones de imagens e lá eu os tenho. Sorvetes. Então estou usando este repositório para outras imagens também. Porque se você verificar isso, porque eu adicionei isso aqui, se teríamos essas imagens diretamente em nossa API. Não seríamos capazes de testá-lo a partir do nosso do nosso emulador Android, NetMaui, por exemplo, porque há a maneira como podemos nos conectar a isso, ou talvez tenhamos que alterar a URL. Quando teve que mudar o 10, 0, 2, 2 e todas essas coisas. Então, em vez dessas coisas, eu carreguei aqui e é muito fácil de usar. Você também pode usar isso diretamente. Deixe-me abri-lo para você e então podemos ver. Deixe-me abrir um desses. É isso. É assim que podemos tê-lo, ou eu também tenho outras imagens. Portanto, este é um pequeno. O que podemos fazer? Podemos dizer GTube e se você for ao meu perfil, a ByPrince, então imagens, ícones, este é o repositório. Se você for aqui, você verá outro. Esta é a pasta de sorvetes. Aqui você verá tudo isso. Então, essas são as versões pequenas dessas imagens, e eu também tenho uma versão de alta qualidade em HQ,
que todos esses arquivos são muito. Comece o tamanho, por exemplo, este é 1,29 MB. Portanto, isso não é bom para aplicativos móveis. Mas se verificarmos aqui, então são 51 KB e todos esses são menores e eu peguei essas imagens desse crédito. Se você verificar, eu peguei todas essas imagens do Pexels e peguei a imagem principal do sorvete do ícone plano. Então você pode verificar isso. Links, está bem. Então eu acho que estamos bem. Agora temos os dados de semeadura. Temos entidades prontas. Temos nosso contexto DB pronto. Agora precisamos começar a trabalhar nas migrações. Certo. Então, antes disso, vamos fazer isso. Eu vou. Vá para as configurações deste aplicativo ou talvez Athletics Development de som. Aqui, vou definir nossa cadeia de conexão. Ok. Então, vamos chamá-lo apenas de sorvete. E aqui vou definir minha cadeia de conexão. Você irá modificá-lo de acordo com a configuração do seu sistema e tudo mais. A primeira coisa, fonte de dados, que é servidor. Eu tenho a instância padrão, então isso é ponto. Em seguida, o catálogo inicial, que é o nome do banco de dados. Você pode nomeá-lo como quiser. Vou chamá-lo de ICreanYT, que é o YouTube. Depois disso, ter autenticação do Windows para o meu servidor SQL. Então, vou usar a regra de segurança integrada. Se você não tiver autenticação do Windows ou quiser usar o nome de usuário e a senha, poderá adicionar nome de usuário e senha, certo? Depois disso, vamos adicionar a conexão enferrujada como verdadeira. Então, eu vou usar criptografar. Falso. Por padrão, ele criptografa a cadeia de conexão do banco de dados que precisará de uma etapa extra. Mas não vou fazer isso. Então, vou simplesmente desabilitar a criptografia da cadeia de conexão. Então, estamos bem agora. Está bem. Então, agora podemos usar esse sorvete em nosso program. CS, essa cadeia de conexão. Ok. Então, chegaremos aqui no topo depois de Builder. Create Builder, ou talvez aqui possamos fazer isso onde quisermos. Deve ser depois de Web Application, Create Builder, e antes da construção do ponto do construtor. Ok, aqui. Então, o que faremos? Diremos que builder.addDBContext. Os serviços de ponto do construtor adicionam contexto de banco de dados. E aqui precisamos fornecer nosso tipo de contexto de banco de dados, que é o contexto de dados para nosso contexto de dados de caso. Ok, agora aqui precisamos fornecer nossa conexão. Corda. Então, se você verificar, ele tem um construtor de opções. Então, diremos que as opções são iguais. As opções usam o SQL Server porque estamos usando o SQL Server aqui e neste SQL Server. Se você verificar, temos esse parâmetro de string de conexão. Portanto, podemos adicionar essa cadeia de conexão. Podemos obter cadeia de conexão de nossa configuração a partir das configurações do nosso aplicativo. Então, para isso, diremos builder.configuration.getConnectionString. E agora esse nome deveria ser esse nome, mas definimos a cadeia de conexão interna. Então, sorvete, esse nome. Agora temos essa cadeia de conexão pronta. Podemos usar isso aqui neste ponto de opções, usar o SQL Server. E agora nosso registro dbContact está feito. Portanto, salve tudo. Agora estamos prontos para gerar ou criar nossas migrações. Ok. Portanto, para migrações, abrirei nosso console do gerenciador de pacotes. Vou selecionar o projeto de API aqui e definir o projeto de API como projeto de inicialização. E então, migrações, o que vou fazer? Vou adicionar essas migrações dentro dessa pasta de dados em uma pasta de migrações. Então, para isso, o que faremos? Console do gerenciador de pacotes, direi adicionar migração. Direi migração inicial e aqui definirei a pasta de saída. Digamos que as migrações de corte de dados. Portanto, você deve adicionar migrações nessa pasta de migrações de barra de dados. Então, pasta de migração dentro da pasta de dados.